Olá! Hoje nosso mergulho é nos mecanismos cerebrais por trás das nossas emoções. É quase como um trabalho de detetive, sabe? Desvendando como o cérebro constrói algo tão complexo quanto sentir. E as primeiras pistas surgiram faz tempo já, como aquela ideia de James Land. Será que a gente fica triste porque chora ou o coração dispara e só então a gente sente medo? Exato. Essa foi uma das primeiras tentativas de ligar o corpo e a mente na emoção, né? E logo depois veio a teoria de Cannon Bard, que já sugeria outra coisa, que a experiência de sentir e a reação do corpo podiam acontecer ao mesmo tempo, mas tipo de forma independente. O tálamo seria uma peça-chave ali. Essas teorias pioneiras já mostravam que, nossa, o mistério era grande. Pois é, e aquela ideia mais antiga do sistema límbico, quase como se fosse um centro de comando único para todas as emoções, veio lá do Broca, do circuito de Papes. Pelo que entendi das fontes, essa ideia também já foi superada, certo? Corretíssimo. Bem, não é que as estruturas daquele circuito, tipo hipocampo, hipotálamo, não sejam importantes. Elas são, sim. Mas hoje a gente sabe que não existe um único centro emocional. São múltiplas redes cerebrais interagindo, sabe? E muitas dessas áreas têm outras funções além de processar emoções. A neurociência afetiva moderna está mais focada em mapear essas redes complexas. Ok, então não é um sistema único, entendi. Mas falando em peças importantes desse quebra-cabeça, a amígdala se destaca bastante nas fontes, né? Principalmente quando o assunto é medo. Lembro de ter lido sobre a síndrome de Kluver-Bucy. Aquilo que aconteceu ali foi um divisor de águas, não foi? Tipo, mudou tudo. Com certeza. O Kluver e o Bucy, eles removeram os lobos temporais inteiros, o que incluía as amígdalas, em macacos reses. E os resultados foram, assim, chocantes. Os animais perderam completamente o medo. Completamente. Nossa. Eles chegavam perto de cobras, de humanos que antes eles temiam, não reagiam a ameaças. Isso não só apontou para a amígdala, como crucial para o medo, mas revelou de forma impressionante como a emoção, a percepção, até impulsos básicos como colocar coisas na boca estavam interligados naquela região. Quebrou um pouco a ideia de funções totalmente separadas no cérebro. Imagino. Mas é um salto grande de macacos pra gente, né? Lesões na amígdala humana causam efeitos tão dramáticos assim ou é algo mais sutil? E geralmente é mais sutil, mas igualmente revelador, sabe? Tem o caso muito famoso da paciente SM. Ela teve as amígdalas destruídas por causa de uma doença rara e a consequência foi uma dificuldade muito específica. Ela não conseguia reconhecer a expressão facial de medo. Medo especificamente? Que curioso. Sim, medo. E o mais interessante foi descobrir o porquê disso. Não era que ela não processasse informação visual, é que ela não olhava espontaneamente para os olhos das pessoas, e os olhos são a parte do rosto que mais sinaliza medo pra gente, né? Incrível. Quer dizer então que a amígdala não só processa o medo, mas ela meio que direciona a nossa atenção para a gente olhar para o lugar certo para detectar ele. Exatamente. Foi isso que descobriram. Quando instruíram a SM a focar nos olhos, ela passou a conseguir identificar o medo. Isso mostra que a emoção não é só um processamento interno passivo. É uma interação ativa com o mundo, sabe? Guiada por estruturas como a amígdala. E ela também é fundamental para outra coisa, para a gente aprender o que temer. Hum, como assim? Aprender a temer? Não nascemos já com alguns medos? Sim, alguns podem ser inatos, mas muitos são aprendidos. É o chamado medo aprendido ou condicionado. Basicamente, neurônios lá na amígdala conseguem fazer uma associação. Ligam um estímulo que antes era neutro, tipo um som qualquer, a algo negativo, como um leve choquezinho. Ah, entendi. O condicionamento clássico. Isso. Depois de algumas repetições dessa dupla, só o som, que antes não significava nada, já é suficiente para disparar toda a resposta de medo. Coração acelerado, tensão muscular. E isso acontece porque a amígdala ativa conexões com o hipotálamo e outras áreas que controlam essas respostas fisiológicas e comportamentais. E essas memórias de medo, formadas com a ajuda da amígdala, tendem a ser assim, extremamente fortes e duradouras. Faz sentido. A amígdala parece mesmo ser a chave do medo, então. Mas e outras emoções fortes?
Tipo raiva, agressividade, ela também participa? Sim, participa. A amígdala também está envolvida na agressividade, mas aí a rede é um pouco diferente, atuando junto com o hipotálamo e áreas do córtex pré-frontal, que ajudam a regular, né? E é interessante que dá para distinguir tipos diferentes de agressão. Tem a agressividade predatória, que é mais calculada, tipo caça, e tem a afetiva, que é aquela mais impulsiva, de demonstração, de defesa. Certo. E estudos em animais mostram que estimular partes diferentes do hipotálamo pode gerar um tipo ou outro de agressão. É bem específico. E a química cerebral nisso tudo? As fontes mencionam a serotonina, né? Qual o papel dela? A serotonina parece ter um papel regulador bem importante. É como se ela ajudasse a frear a impulsividade. Estudos, tanto em animais quanto em humanos, mostram uma correlação. Níveis mais baixos de atividade da serotonina no cérebro costumam estar associados a maior impulsividade e agressividade. Ah, interessante. Claro que a relação não é tão simples, né? Depende de quais receptores de serotonina estão envolvidos, do contexto social e tudo mais. Mas é assim, uma peça bem relevante desse quebra-cabeça químico da agressão. Uau! Então, o que a gente sente como uma emoção única, medo, raiva, é na verdade uma sinfonia complexa acontecendo no cérebro. Envolve áreas específicas como a amígdala, sim, mas também redes neurais inteiras, respostas do corpo, aprendizado, a química cerebral. Definitivamente não tem um botão único para cada emoção, né? Precisamente, é uma orquestra inteira e a pesquisa continua tentando decifrar como essa orquestra funciona, quem rege qual parte. Ainda existe um debate grande, por exemplo, se as emoções são categorias distintas e universais, tipo alegria, tristeza, raiva, são coisas separadas, ou se elas são, na verdade, construídas a partir de dimensões mais básicas, como prazer versus desprazer ou calma versus excitação. Muita coisa para descobrir ainda. Muita coisa. E isso tudo nos leva a uma reflexão interessante, né? Se a gente pensar que alterações bem específicas, como no caso o SSM com a amígdala, podem mudar tão drasticamente como a gente percebe e expressa uma emoção, como medo, ou que estimular eletricamente uma pequena região cerebral pode induzir um ataque de raiva, fica a pergunta: até que ponto a nossa sensação consciente, subjetiva de estar sentindo algo é um reflexo direto desses mecanismos biológicos todos? Talvez seja um reflexo até de processos que a gente nem percebe conscientemente que estão acontecendo por baixo dos panos, digamos assim. É algo para se pensar, né?